O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, você filho, filha que visita aqui a Canção Nova, como é bom encontrar tanta gente aqui, os irmãos do Ceará, de Goiás, Minas, tantos outros lugares. Você nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje nós celebramos o grande São Bento. São Bento, gente, é um ícone da civilização ocidental. Ele é muito importante, foi muito importante, ele viveu no século V, para a solidificação da Europa e de todo o Ocidente, não é? São Bento era de uma família muito rica, muito abastada, e com 20 anos, ele sentiu um grande chamado de Deus para viver uma vida de intensa conversão, de radicalidade total. Por isso que o evangelho de hoje é muito radical, um dos mais radicais, um dos discursos mais radicais da parte de Jesus, não é? São Bento sentiu esse chamado com 20 anos, então ele se refugiou no Monte Siriaco, e lá ele começou a viver como um eremita, uma vida monástica. E veja bem, é importante entender o tempo no qual São Bento vivia, porque ele vivia num tempo no qual haviam cessado as perseguições aos cristãos, porque o império cristão do Ocidente havia se tornado cristão, o império romano, do Ocidente, havia se tornado cristão com o Edito de Milão, o imperador Constantino, né? A sua mãe Santa Helena o converteu, e ele transformou o império cristão
do Ocidente como um romano do Ocidente como um império cristão. Só que é muito bom quando as perseguições param, né? Por um lado, mas também existe algo muito ruim que começa a acontecer. Por quê? Porque quando todo mundo falava que era cristão, começou a se instaurar a tibieza, que é um grande pecado, que é aquela mornidão espiritual, aquela frouxidão moral. Ou seja, todo mundo é cristão aqui, a gente não precisa mais buscar a santidade. Todo mundo é cristão aqui, então a gente não precisa mais ser radical na luta contra o mal, contra o pecado, na luta para viver a vontade de Deus. Então começou a virar uma bagunça. E São Bento, inspirado por Deus, veja bem, com 20 anos. Por isso que a gente tem que respeitar e apoiar os jovens, as vocações dos jovens. Ele se refugiou nesse monte e começou a viver como eremita, porque eles não estavam mais sendo mortos pela espada, ou queimados vivos, ou jogados para serem devorados pelos leões, pelo fato de serem cristãos, como aconteceu nos 4 séculos anteriores. Então é assim, é aquela calmaria. É que nenhum movimento, como a renovação carismática, por exemplo. Muita gente fala disso. Ai, padre, daquele tempo no começo da renovação carismática, como muita gente não aceitava, como crescia, né? Não é que parou de crescer, é uma bênção, claro. Mas parece que quando chega uma estabilidade, né, a gente tende a acomodar. Não tem mais aquela ousadia espiritual, né? E estava todo mundo muito acomodado, todo mundo dizendo, eu sou cristão, mas muita gente não era cristã. É que nem no Brasil, no censo, até 1970, 95% da população era católica. Mas se você for colocar na ponta do lápis, quem de fato vivia o catolicismo, meu amigo, devia dar uns 30% e olha lá, talvez 20%. Por quê? É todo mundo, o batismo é uma festa, né? Uma reunião social. Não, é um sacramento. Mas as pessoas perdem a consciência. E São Bento viveu nessa época. Então Deus convenceu, assim como convenceu São Francisco de Assis, na época de São Francisco, que foi o século XI, né? 10 e 11, a viver uma vida de radicalidade. São Bento era um jovem rico, muito bonito, e foi para esse monte, né? Só que é interessante, quando a pessoa vive a santidade com radicalidade, ela exala um perfume, né? O santo, ele tem um perfume. Por onde ele passa, as pessoas sentem o cheiro e são atraídas. De repente, São Bento começou a atrair outros jovens que decidiram ir também para o monte viver como eremitas. Junto com a irmã dele também viveu um processo lindo de conversão e seguiu os passos de São Bento, né? Ela começou, mais claro, com o ramo feminino, trabalhar com as mulheres. E São Bento começou ali a fundar a ordem beneditina. E os monges começaram a segui-lo. E São Bento foi um homem de dons espirituais fantásticos, que viveu uma luta muito grande contra o demônio, mas que venceu pela fé no nome de Jesus. Um homem de muita oração, um homem de silêncio. Gente, a veia monástica da igreja, ela nos revela algo que o nosso tempo está perdendo. A importância do silêncio e da oração. Nós estamos num tempo que tem tanta gente. Eu trabalho muito com essa área. Eu já escrevi um livro chamado Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Tem gente que me chama até por aí como padre da ansiedade, viu? Mas esse título não é bom, não é legal. Mas eu trabalho muito com essa área, né? E eu vejo, sobretudo os mais jovenzinhos, quanta gente ansiosa que não dorme, deita a cabeça, não para. Não para. Aquela ansiedade, aquela agitação, aquela preocupação, né? Eu estou preocupado, padre, com algo que vai acontecer daqui 4 anos, né? Estou preocupado, se o meu marido me deixar, se você continuar com essa preocupação, você vai ficar tão chata que ele vai te deixar por causa dessa preocupação, né? Aquela pessoa chata, que só fala nisso, que está sempre querendo controlar o outro, né? Sabe, viver um dia de cada vez, mas a gente não consegue, por quê? Porque a gente está sempre com muito barulho, muita internet, muito WhatsApp, muita rede social, muita conversa. São Bento nos ensina o caminho contrário. Caminho do silêncio. Não é que você tem que ficar quieto o dia inteiro e virar um monge, não é isso, talvez não seja a sua vocação, mas o cérebro da gente precisa pelo menos de 20 minutos de silêncio, de 30 minutos de desconexão em um dia. A pessoa está o dia inteiro socando coisa no cérebro, no celular, assistindo série, vendo notícia, vendo, depois ela deita e quer dormir como se nada tivesse acontecido. Tudo que você enche, filho, demora um tempinho para esvaziar, sabe?
A importância da meditação. Tem gente que acha que meditação não é de Deus. Gente, meditação é um patrimônio cristão desde o primeiro século. Os padres do deserto meditavam, os padres orientais, os padres ocidentais, São Bento e tantos outros. O que é meditar? É você deixar o celular um pouquinho, deixar esse monte de conexão e se centrar em Deus, apreciar a vida. Esses dias eu estava num lugar com um sobrinho do meu amigo, né? E eu falei, nossa, eu gosto tanto desse lugar, né? Ele morava lá desde quando nasceu o menino, né? Tem tanto passarinho cantando, tanta natureza. Ele falou, passarinho, padre? Aqui? Porque ele fica o dia inteiro no celular, não ouve nem o passarinho que canta na casa, ao redor ali. Só fica no celular, né? Sabe? Por quê? Porque a gente está com a cabeça tão cheia e a gente está perdendo essas lições que São Bento nos deu. A importância do silêncio, a importância da meditação, a importância da oração. Claro, a nossa oração é alegre, tem música, mas tem horas nas quais a gente também precisa aprender a rezar quietinho, a escutar Deus. Tem gente que não escuta Deus. Você que é jovem, eu estou vendo uns jovenzinhos aqui, uma criança aqui, um adolescente ali. Que idade, filho? 19? Já não é aquele adolescente, né? Está cuidando da mãe aí? Ela falou para mim que você é o segurança dela hoje, hein? Olha só que bonito a mãe e o menino junto, né? Coisa mais linda. Mas você que é jovenzinho também, sabia que Deus quer falar com você? Deus quer falar muito com você. Eu fui para o seminário com a sua idade. Não estou assim, não estou insinuando nada, né? Assim, não estou jogando a estola na sua cabeça, te amarrando e falando, vem para o seminário, né? Mas também, se Deus chamar, né, a gente vai aceitar e vai cuidar bem. Mas Deus me chamou para o seminário com a sua idade, sabia? Entrei para ser padre com a sua idade. Claro, eu não sabia se eu ia ser padre, se ia dar certo ou não, né? Olha, você, a criança aqui, outra criança ali no colo da mãe. Deus fala com as crianças, você sabia? Samuel escutou a Deus quando ele era novinho. Só que criancinha, até criança, para ouvir Deus tem que ficar atento, prestar atenção, não é? Prestar atenção. Teu nome é Samuel, né? Já fiquei sabendo. Já me sopraram aí. A criancinha aqui, filma para nós ali, filho, aquele aqui, o Samuel, aqui na frente. Meu celular está na frente ali, né? Mas veja bem, a gente não escuta mais tanto a Deus na família, porque a gente não para mais. Quantas famílias nas quais, até na hora do jantar, está o filho com o celular para o lado, está a esposa com o celular para o outro. É que eu tenho que me informar. Você está se informando tanto que você está se desinformando daquilo que é essencial, o contato, o diálogo com a sua família. Quem me conhece sabe, até com o meu professor, quando eu conto às pessoas, eu gosto de perguntar, como é que foi seu final de semana? Né? Como é que foi o seu dia? Na família, sobretudo no jantar, que é onde geralmente a gente se encontra, em alguns casos, ou no café da manhã, que seja, tem que perguntar, como é que foi o seu dia? Né? Eu sei, meu amigo, talvez ela fala bastante, eu sei, não é fácil, mas pergunta, escuta, bendita, tá? E tem gente também que é assim, você fala, como foi o seu dia? Bom. Ou aquela pessoa, a esposa manda um texto assim de 2 páginas no WhatsApp, aí o marido responde assim, um polegar, né? Nossa, morte na certa. Vai dormir com os cachorros aquela noite, né? Eu sei que tem gente que não gosta de falar, mas interage, a comunicação é essencial num relacionamento. Mas como a gente vai comunicar se a gente não para a cabeça de tanta conexão? A internet, tem gente que está conectado com o que está acontecendo na China, mas não está conectado com a esposa à sua frente. Está conectado com a crise monetária dos Estados Unidos, mas não está conectado com o filho, não brinca com o filho, não brinca com a filha. Sabe? São Bento nos ensina que a gente tem que lutar para buscar o que é essencial, sobretudo numa família. Gente, não são coisas grandes que destroem uma família, são coisas pequenas que destroem um casamento. É você não saber escutar, sobretudo você que é homem, casado. Vou dar um conselho às mulheres, tapa assim o ouvido um minutinho, por gentileza, né? Escuta a sua esposa, tá? Se você não escutar, meu amigo, não adianta chegar depois nos 47 do segundo tempo, lá do lado da cama e falar, oi amor, vamos conversar, ela vai estar com dor de cabeça toda noite. Ela vai falar, não tem conversa não, meu amigo. E se você quiser dar um abraço, ela dá uma cotovelada na sua costela. Escuta, bendita. Escuta. E também escuta o rapaz, né? Porque tem gente também que só sabe falar, né? Nossa, tem gente que em vez de ter 4.000 palavras por dia, tem 4.000 palavras por hora. Fala mais uma matraca. Mas a gente tem que saber se comunicar na família. São pequenas coisas que fazem um casamento dar certo.
Porque não adianta a gente pedir para Deus restaurar a nossa família se a gente não fazer a nossa parte, se a gente não mudar o que a gente pode mudar. Deixar um pouquinho o celular de lado. Olha, eu digo para você que é casado, eu vou te dar uma direção. Coloca uma lei na sua casa. Qualquer coisa, sabe aquelas coisinhas esculpidas na madeira que geralmente o pessoal coloca nas portas ou nas casas, né? Aqui mora um corintiano, nossa, que coisa difícil, coisa ruim para a família, mas acontece, né? Ou aqui mora um corintiano, muito ruim também. Aqui mora um palmeirense, piorou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, já melhorou. Você vai escrever assim, pedir para talhar na madeira: aqui nessa família não tem celular durante as refeições, e prega bem do lado da mesa, sabe? Tenho certeza que a qualidade da sua vida vai melhorar muito, qualidade dos seus filhos. E os seus filhos vão dizer assim: ah, pai, todo filho fala, né? Ah, pai, a mãe. Você fala: para você também, mas vamos conversar, né? Como foi a tua escola? Vamos conversar. Gente, são essas perguntas tolas que fazem a comunicação acontecer. Essas perguntinhas todas: como é que foi o seu dia? Como é que está a sua mãe? Eu sei, não é fácil ouvir da sogra, mas faz o sacrifício, filho. Isso vai redundar benefício para você, tenha certeza, né? Como foi o seu dia? Como foi lá na escola? Como está o seu estudo? A gente tem que conversar mais em família. E também, além de conversar, a gente tem que criar o hábito de rezar em família. Gente, uma família que reza junta, o diabo não tem poder. Sabe, as batalhas vão vir, claro que vem em toda a família. Mas se você reza em família, eu acho tão lindo, sabe? A família que reza junto, que cultiva o hábito de rezar junto, e começa quando é criança, quando os filhos são crianças, sabe? Mas um bando de pai mole: ai, meu filho não quer. Meu amigo, seu filho tem 6 anos, ele tem que querer alguma coisa? Ou você é um pai ou uma mãe, é um saco de batata, né? Ai, ele não gosta. Pelo amor de Deus, educa o negócio, assume as rédeas, educa a criança. Senão depois lá na frente, se com 6 anos ele já manda em você, né? Agora tem pai que acha que está em campanha política com o filho: ah, ele tem que votar em mim, padre, ele tem que gostar de mim. Você não tem que ser querido pelo seu filho, você tem que ser respeitado pelo seu filho. Tem que ser respeitado, deixa de ser mole, coloca limite, rezar junto, não vai matar. Claro, você pode fazer uma chantagem assim: ó, depois do texto tem um sorvetinho, né? Não é pecado. Depois do texto a mãe faz um bolo para você. Vai envolvendo, a criança ela precisa ser envolvida. Gente, eu digo para vocês, a criança vai pegar gosto. Eu já vi muito isso acontecer. Já vi o exemplo negativo, quando não se reza, a criança nunca quer rezar. E já vi o exemplo positivo, de quando o pai e a mãe esquecem, a criança fala: mãe, nós não vamos rezar o texto hoje? Eu já vi em famílias isso. A criancinha de 6 anos, 5 anos lembrando o pai e a mãe, porque se criou um hábito. Mas veja bem, São Bento também nos ensina, filho, filha, que a gente não pode, como diz o Evangelho, ser mole demais e ceder à tibieza. Porque você viu o que o Evangelho foi dizendo? O Evangelho disse por 8 vezes: quem ama o seu pai, negações ali, que se você fizesse aquilo, você não seria digno do Senhor. Amar o pai e a mãe mais do que a ele, amar o filho mais do que a ele. E uma dessas negações, uma dessas sentenças ali dentro dessas 8 direções é a seguinte: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O que isso significa? O que é querer sempre salvar a vida? É viver a tibieza e o comodismo na vida de oração, na educação dos filhos. Ah, eu estou cansado, padre. Tem gente que já nasceu cansado, né, gente? É um mistério, né? Eu tenho um amigo mesmo, corintiano ainda, tadinho. Ele parece que ele queria que o mundo acabasse em barranco para ele morrer deitado, sabe? O cara nasceu cansado. Ele está sempre querendo salvar, poupar a própria vida. Ah, eu não vou na igreja, não. Ah, domingo tem jogo. Ah, não vou rezar, não. Eu trabalhei o dia inteiro. Ah, não vou educar o filho, não, padre. Ele vai ficar com raiva de mim, dá trabalho. Olha, quem busca poupar a própria vida, poupar o tempo, ter sempre muito descanso, vai perdê-la. Porque educar filho dá trabalho. Porque ter família dá trabalho. Mas é uma vocação. Se Deus te deu essa vocação, Ele vai te sustentar. Você precisa lutar contra a tibieza, contra essa preguiça espiritual, gente. Essa preguiça espiritual. A tibieza, Santo Tomás de Aquino definia como essa monidão, essa frouxidão, né? Olha, eu digo para você, a vida cristã ela é uma tensão.
Você tem que estar sempre nessa tensão, tensão para ser melhor, tensão esperando o Senhor que vai voltar a qualquer momento, ou você que vai morrer, né? Porque a gente vai morrer num momento ou outro. Se você morresse hoje, você estaria preparado? Você se confessou? Você pediu perdão para quem você precisava pedir? Você está sendo fiel no seu casamento? Você está sendo um jovem obediente? Você está vencendo a impureza, a pornografia, a depravação? Você está obedecendo a palavra de Deus? Ou você está vivendo tudo errado e achando que está abafando? A gente tem que viver essa tensão. Tensão de que eu tenho que estar preparado, uma santa tensão, para me encontrar com Deus, se Ele me chamar hoje. Eu tenho que estar preparado, se Jesus voltar, eu estar bem aqui, para ser digno de ser levado com Ele para a glória dos céus. Eu tenho que estar preparado, como se a minha vida fosse o último dia dela, viver essa tensão, para eu vencer a tibieza, que é essa mornidão. Ah não, está bem, né? Você viu esses dias, eu vi na internet a foto da mãe cansada, né? A mãe estava sempre assim, né? Tadinha, ela tinha uns 4 filhos, justificável, né? Mas eu digo para você, quando você para de educar um filho, para de rezar por cansaço, o seu cansaço vai ser 10 vezes maior lá na frente. Porque um filho mal educado faz uma mãe e um pai viver o inferno na terra. Sabe? Então é melhor se desacomodar, ou seja, eu não vou poupar a minha vida, não. Quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la, como disse o Evangelho. Então eu vou gastar a minha vida pelo Evangelho. É que nem um padre. Se o padre, por exemplo, falar do meu exemplo, se ele quer poupar a sua vida, ah não, não vou atender as pessoas não, deixa para lá, ficar celebrando um monte de missa. Ele vai se poupando, mas ele não tem alegria, ele vai perdendo a alegria. Porque quanto mais você atende as pessoas, mais você é amado por Deus através das pessoas. Mas Deus fala com você, cuida de você através das pessoas. É só dar Deus para as pessoas. Se você der Deus para as pessoas como padre, por mais que custe, porque eu vou ser sincero, o padre também cansa, né? Às vezes a gente acaba aqui na Canção Nova, uma missa de 2 horas e tem uma fila de 300 pessoas lá fora. Para o padre encontrar, é cansativo. Mas ao mesmo tempo eu não posso poupar a minha vida. Não, eu preciso gastá-la por Deus. Porque é assim que eu vou estar concretizando a minha vocação. E é assim que eu vou ser feliz, porque eu fui feito para isso. Você em família, como São Bento, precisa entender que existem esforços que são necessários. Você tem que gastar a sua vida pela sua família. Você tem que gastar a sua vida pelos seus filhos. Ai, padre, está difícil, eu sei que está difícil, mas você não está sozinha. Você não está sozinho nessa missão. Deus está com você, porque Deus é apaixonado pelas famílias. Deus é apaixonado por você. Então eu sei que ter um irmão na droga, ter um irmão na droga não é fácil. Eu sei que ter um marido adúltero não é fácil. Eu sei que está com essa dificuldade, o clima pesado em casa, aquelas brigas, aquelas confusões, não é fácil. Eu não estou jogando peso sobre você, mas Deus está com você e Ele quer que você se esforce para ser luz dentro da sua casa, como São Bento foi luz para toda a sociedade ocidental num tempo difícil, de mornidão, de frouxidão, de tibieza. Então a pessoa tíbia, em primeiro lugar, ela acha que rezar não é importante. Ela acha que confessar não é importante, buscar o sacramento da confissão. Ela vai deixando de ler a Bíblia. Aí, gente, o coração da gente, eu dizia ontem no Canção Nova Abraça São Paulo, ele nunca fica vazio. Tem um trono dentro do coração. Se Deus não estiver nesse trono, outras porcarias vão entrar. Sabe? Então é preciso vencer a tibieza, colocar Deus em primeiro lugar no teu coração e lutar pela sua família. Sabe? Mexer mesmo, sacudir a poeira e assumir os seus filhos. Ai, padre, dá muito difícil, dá muito trabalho, é muito difícil. Eu sei que é. Mas filho, filha, não educar, não corrigir, não lutar pelo seu casamento agora, vai dar muito trabalho, muito mais trabalho depois, como eu já disse. Eu li uma pesquisa esses dias que provava que o que mais destrói casamentos, não obstante vícios, claro, e a fraqueza, né, a impureza de um dos lados, é aquilo que os especialistas chamavam de zona de conforto relacional. Ou seja, a mulher casa e acha, já está garantido, né? Casei mesmo. O homem casa, está garantido, né? Aí a bendita não passa nem o batom, tadinho do homem, quando chega em casa. Fica com aquela camiseta de time que cabe 3 pessoas dentro dela. Se veste igual um balaio, né? Aquele cabelo que Deus o livre, gente. Você olha assim, você invoca até São Bento achando que é um espírito maligno, né? Sabe? Pelo amor de Deus.
Os especialistas falavam que o que mais destrói o casamento, por exemplo, é essa zona de conforto. Ah, não, tá ganho, né? Esposa, não é que todo dia, né, filha, você vai ter que andar de salto para receber o seu marido chegando da obra, do trabalho. Não estou falando isso. Mas, pelo amor de Deus, ajuda a igreja que sofre, né? Dá uma melhoradinha aí nesse cabelo, tá? Usa uma roupinha. Tem gente que é assim, né? A pessoa se converte, é assim. Andava com aquelas roupinhas toda piriguete, né? Aí se converte e começa a colocar um fardo de algodão assim também, né? Pô, nem 8, nem 80, né, minha filha? A sua roupa tem que ser feminina, não precisa ser sensual, mas tem que ser feminina pelo menos, né? Teu marido olha para você assim, ele fala, meu Deus do céu, cruz credo, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz, né? E vice-versa, viu, maridão? Não fica rindo da sua esposa aí, não. Que você fica com essa pança grande aí, só assistindo o jogo e tomando cerveja. Se cuida, cara de boi. Todo mundo rindo, né? Agora sim, não é só o marido rindo. O marido gosta que eu falo das mulheres, mas estou de olho em vocês também, tá? Eu falo isso porque depois é eu que tenho que ficar escutando as mulheres reclamando lá no confessionário e os homens também, né? Então vamos nos ajudar, vamos lutar para ser melhor. Vamos lutar, se esforça para cuidar. Pai, eu não gosto de me cuidar. Tinha uma moça que eu acompanhei uma vez que ela falava, eu não gosto de me cuidar para meu marido. Eu não gosto, ele fica me pedindo. Aí depois de um tempo, graças a Deus caiu a ficha, ela falou, Padre, eu não gosto, mas eu vou fazer esse esforço pelo meu casamento. Não é só por mim, é pelo meu casamento. Se vai fazer bem para o meu casamento, eu vou perder para ganhar. Na vida, sobretudo em família, só ganha quem aprende a perder, para lá na frente ganhar. É preciso se esforçar, fazer penitência. E a penitência nem sempre é o jejum, é ajoelhar no milho. A penitência, como dizia São Bento, eu estou com um trecho, já estou terminando, mas tem um trecho de um escrito de São Bento que chamou muita atenção. Olha só o que São Bento disse para os seus monges, né? Olha só. Ele disse o seguinte: é preciso cultivar um bom zelo para com os outros. O zelo que os monges devem pôr em prática com amor ferventíssimo é tolerar pacientissimamente, com muita paciência, as fraquezas dos outros, físicas e morais. Rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procure somente o que julga útil para si, mas sobretudo o que vai fazer bem para o outro. Olha o que São Bento disse, lá no século V, gente. No século V, da sua regra, o prólogo, capítulo 4, número 22. Na família do mesmo jeito, você tem que se rivalizar no amor, lutar para fazer o que é bem para a família, não só para você. Enfim, vamos ficar em pé? Vamos rezar um pouquinho. Eu quero convidar o Rubens e a Tânia para me ajudar, para nós rezarmos juntos, cantarmos juntos. Temos um tempinho para isso. Levanta os seus braços assim agora. Isso. Junto com o Rubens e com a Tânia, agora vocês vão rezar e vão cantar, depois o padre vai rezar, e no final nós vamos fazer a oração pela restauração das famílias. Com os braços erguidos, muita fé.